mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Vamos começar mais um programa falando um pouquinho sobre dança, um pouquinho também de sensualidade, por que não? Mas antes da gente começar, não esquece de seguir o Podinista e seguir também a Spot, que é a produtora desse podcast aqui, que leva muito conhecimento para vocês, certo? Hoje estamos aqui com a Ariane Sampaio, que é instrutora de pole dance, e a gente vai desmistificar um pouquinho essa dança, certo? Certo. Já te apresentei mais ou menos, mas se apresente também para as pessoas te conhecerem. Bom, eu sou a Ariane, acabei de fazer 35 anos. Que não parece. Ah, obrigada. Eu sou instrutora de pole há 2 anos, mais ou menos, mas eu trabalho com dança já tem muito tempo, tipo uns 20 anos, assim. E é isso, sempre dei aula de dança contemporânea, balé, sou produtora cultural também, então multitarefas. E aí entrei nessa jornada do pole. E quando que o pole entrou mesmo na sua vida? Acho que foi em 2015, mais ou menos. Eu e minha melhor amiga, a gente estava atrás de uma atividade física, porque a gente odiava academia, a gente não queria caminhar, a gente não queria fazer nada, na verdade, né? E tinha uma outra amiga nossa que começou a praticar e a gente, nossa, isso deve ser legal, vamos ver qual é que é. E aí a gente foi e não me apaixonei logo de cara. Ao contrário do que muita gente fala, assim, tal. Eu ia, mas não era uma coisa que, tipo, nossa, queria fazer isso da minha vida. Foi um amor a longo prazo. Foi um amor a longo prazo. Aí eu precisei me afastar um tempo. Fiquei, acho que 1 ano sem praticar. E aí, quando eu voltei, me deu um negócio, assim. Eu falei, nossa, isso é muito bom. E por que no começo você não gostou? Você consegue entender do porquê? Eu acho que tinha muita relação com o ambiente, assim. Não querendo, obviamente, né, falar mal dos lugares pelos quais eu passei. Mas depois eu estive em outros lugares onde a sensação de torcer de verdade por outra mulher, né, e das possibilidades que o nosso corpo tem, eram muito maiores do que nesse primeiro lugar, assim. Então, acho que isso eu me senti mais acolhida. Legal. E assim, quais foram as dificuldades que você teve quando você começou a praticar? Todas. Bom, todas, não. Quando eu falo isso para as minhas alunas, elas falam, ai, não. Eu falo, gente, todas. O pole, ele é um esporte, uma dança que exige muito do corpo, né? E quanto mais você evolui, mais ele vai exigir, né? Então, num primeiro momento, assim, a questão da força pega muito, a questão das dores. E todo mundo, né, os roxinhos na pele, todo mundo vai passar por isso, né? Nas primeiras aulas, no começo. Acho que no começo da prática era mais isso, assim, era uma dificuldade mais do físico mesmo, porque eu sempre brinco, né, quando eu vou mostrar algum movimento novo, tal, uma trava, por exemplo, que você faz no cotovelo, eu falo, agora a gente vai usar uma trava, um negócio que a gente nunca achou que a gente ia usar. Então é isso, o pole, ele explora possibilidades que, tipo, você fica pendurada pelo seu cotovelo, assim, numa barra, né, vertical, um negócio que você, antes de praticar, você nunca ia imaginar que seria possível fazer. Eu fiz aula com você um período e eu falava, gente, eu nunca vou conseguir escalar esse negócio. Porque consegui. É aquela coisa assim, tipo, tem um pau na minha frente, eu tenho que colocar a mão e encaixar a perna. E subir. E me puxar. Como que eu puxo 1,80 de mulher? Não dá. Não dá, é muita coisa. Sim. Então, eu acho que, falando da minha experiência, era interessante eu ver a minha evolução e falar assim, cara, eu consigo sim. Consigo sim. Então, pra mim, eu acho que o ponto legal disso é que é difícil mesmo, dói mesmo, fica roxo mesmo. Sim. Mas depois você fala, caraca, eu consigo. Então, eu sempre falo que no meio do pole, assim, tem um lance de, o pole é pra todo mundo, o pole não sei o quê. E realmente, o pole é para todo mundo se a pessoa estiver disposta.
Ele é um treino, né? Ele é um esporte, uma dança completamente diferente, né? De você ir na academia e ficar levantando peso, ou de você fazer uma aula de balé, por exemplo. Ele vai te desafiar todos os dias. Então, para o pole ser para todo mundo, esse todo mundo tem que estar a fim de se sentir desafiado e de descobrir coisas novas, né? Sobre o próprio corpo e de ter essa sensação de, cara, olha o que eu tô fazendo. Porque quando você percebe também o que você tá... Você fala, cara, isso é muito legal, isso é muito bom. Então, acho que teve essa dificuldade no início, mas essa sensação de olha o que o meu corpo é capaz de fazer foi o que me motivou assim, a continuar. Então, é ver a força que tem dentro de você ao praticar esse esporte. Sim. Maravilha. E quando a gente... É óbvio, né? A gente falou no começo do episódio, a gente vai falar sobre pole dance. Já veio na cabeça de todo mundo a parte sensual, já veio na cabeça as boates que tem. Como que hoje você consegue separar essa parte sensual do esporte? Existe realmente uma diferença? Eu acho que tem cada vez... tem pessoas, né, lutando cada vez mais para desmistificar essa ligação, né, do pole com esse lado tão sensual. Porém, o pole, apesar das pessoas não saberem direito, né, a origem dele, onde foi exatamente que surgiu, o pole ele foi uma atividade, né, uma dança também que se originou em boates, né, com as strippers. Elas foram as mulheres que começaram com essa prática, né, e que apresentaram para o mundo, né. Então, eu acho que dentro dessa tentativa de separar, e aí também se a pessoa não quer, né, ter a ligação, porque tem gente que fala, não, eu faço poliesporte, eu só faço poliesporte, eu só não sei o quê, e tá tudo bem também, né, se a pessoa não se sente confortável com esse lado tão sensual, maravilha. Mas eu acho que a gente também estudar um pouco, né, das origens e entender que tá tudo certo, né, com essa origem do pole. E dentro da modalidade tem várias vertentes, você pode escolher aquela onde você se sente mais confortável. Se você quiser fazer todas também, se você quiser dançar com saltão, se você quiser fazer uma coisa mais sensual, tá tudo bem. Eu segui por um lado mais do esporte, assim, entre aspas, né? Porque era onde eu já fiz, né, diversas outras aulas com vários professores, mas era onde eu me sentia mais confortável. Mas eu tenho alunas que elas chegam pra mim e elas falam, eu quero dançar pro meu namorado, eu quero dançar pro meu marido, eu quero só... E tá tudo bem também, né? Então, eu acho que a partir do momento também que a gente começa a entender dentro, né, da modalidade, entre os praticantes, que tá tudo bem, né, ser uma dança que se originou com as strippers e tudo mais, isso fica mais fácil com as outras pessoas também, porque as pessoas de fora, depois que você tá, né, praticando e tal, e você começa a seguir as pessoas no Insta e não sei o quê, você percebe como tem, né, um movimento assim por trás. Mas as pessoas de fora, elas enxergam como errado. Como errado, de outra forma. Então, acho que também tem essa, assim, da gente, né, além de dentro, né, da comunidade do pole, a gente falar que tá tudo certo, né, você fazer o que você quer e não sei o quê, é um trabalho de fazer as outras pessoas entenderem. E por que esse trabalho tem que existir? Porque a nossa cultura é extremamente machista, né? As pessoas, os homens, eles se acham no direito de invadir, né, o direct das mulheres e mandar mensagens não solicitadas, fotos não solicitadas, pedir para dançar, pedir para não sei o quê. Isso existe muito. Então, acho que existe, né, essa divisão entre as modalidades, assim, mas é um entendimento de que veio dali e tá tudo certo. E a partir disso a gente consegue descobrir novas modalidades e novos caminhos e cada uma ficar onde se sente mais confortável. Porque não dá para negar a origem. Sim. Então, se a origem vem da sensualidade, não tem como a gente falar não existe. Sim. Ela existe, tá? Anda junto, mas vai depender da sua prática e como você vai se apresentar a partir disso. Sim.
Você recebe essas mensagens como Recebo. instrutora? Qual que é a sua atitude? Eu simplesmente bloqueio, assim. Eu gosto que tem umas meninas que elas embarcam na onda, elas ficam conversando com o cara e vão zoando o cara, assim, até ele não aguentar mais. Eu confesso que eu não tenho muita paciência. E eu fico muito triste. Eu acho isso, assim, o auge Do errado. do errado, exatamente. O auge do errado, assim. A pessoa achar que ela tem algum tipo de liberdade, né, sobre o outro, isso pra mim é assim chocante. Então eu simplesmente não lido, eu bloqueio, eu finjo que não é comigo, que não tá acontecendo. Foi um jeito que eu escolhi de me preservar, né? Mas se a conversa for com outra pessoa, aí eu me meto, aí eu vou lá defender a menina e tal. É só comigo que eu tenho um pouco de preguiças. Eu teria preguiça também. Eu acho que eu iria excluir e falar assim, ai, chapa, espero que essa atitude faça você melhorar. Sim, tipo, hoje Porque, não, sabe? hoje não. E assim, quando você... Até pensando do meu lado, assim, de quando eu praticava, eu me sentia mais poderosa quando eu conseguia fazer as coisas. Eu podia estar arranhando, doendo, vermelho, já roxo na aula ali mesmo, mas na hora que eu conseguia, eu fazia tipo, caceta, bora! Então, o que você vê nas alunas quando elas conseguem fazer um movimento, uma coisa diferente? Sabe que teve uma vez que uma menina foi fazer aula comigo e era a primeira aula dela e ela chegou assim pra mim e ela falou: por que você começou a dar aula de poli? Do nada. A gente mal sabia o nome uma da outra, assim. E a minha primeira resposta foi: eu queria fazer as pessoas se sentirem como eu me sentia. Eu queria que as pessoas tivessem essa sensação. E você que já praticou, é exatamente isso que a gente tem, assim, gente, olha o que eu consegui fazer, né? Você se sente incrível. E eu queria que as pessoas se sentissem assim. E é muito louco, porque o poli, ele me fez enxergar um caminho de não competição entre as mulheres. Eu sempre fui, né, dentro de um sistema que também nos leva para esse caminho. Eu sempre fui uma pessoa que era muito competitiva, principalmente com outras mulheres. E a gente sempre, né, tende a enxergar outras mulheres como rivais, como, né. O poli, ele me tirou muito isso, assim, de uma maneira absurda. Então, eu celebro outras mulheres na minha aula. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me move a continuar trabalhando com isso, a continuar dando aula. Eu sempre falo, né, para as minhas alunas, tem muitas coisas que eu não sei fazer, muitos movimentos que eu não consigo. Ainda sou nova na prática, tem mulheres que estão há 10 anos já aqui no Brasil. Quando tudo era mato, elas já estavam, né, nesse movimento. E eu sempre brinco, eu falo, eu não sei fazer, mas eu vou te ensinar. E a sensação de vibrar por ver, né, outra pessoa conseguindo fazer aquilo, assim, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é isso, assim, eu me sinto celebrando outras mulheres o tempo todo quando eu tô em aula, assim. Eu quero que elas se sintam como eu me sentia, assim, no começo da prática, essa sensação de, nossa, olha que legal, olha o que meu corpo é capaz de fazer e tal. E você vê isso no olhar delas quando tá acontecendo? Eu vejo, né, gente? Ela ficou orgulhosa porque Júlia também pratica, que tá todo mundo aqui. E assim, você falou que existem vários tipos de poli. Quantos existem? Não tem catalogado isso? Eu acho que não tem catalogado. Tem essa linha mais... Quando eu falo que é uma linha mais esportiva, né, do poliesporte e tal, é porque é uma prática que até está tentando reconhecimento para virar uma modalidade olímpica, né? Então a gente tem as federações, né, nacionais, internacionais de poli, os comitês e tal. Aí tem o exotic, que geralmente é aquela dança que é feita com um salto enorme, que eu acho que eu acho que é quando as pessoas pensam em poli, né, tem logo essa ideia do saltão e tal. Aí tem uma galera agora que tá fazendo uma coisa meio poliflow, policontemporâneo, então eu acho que tem muita gente também, tem uma galera muito bacana no poli que vai abrindo caminho para outras coisas, assim, que vai fazendo uma coisa mais
na área da performance, da dança contemporânea, tem artistas que misturam tango. Então o pole ele é uma dança, né, uma modalidade que ele permite muitas coisas, assim, né, muitas vertentes dentro dele, ele vai abarcando. Então não sei se tem catalogado, assim. Mas existem, então, várias possibilidades e não precisa ser só a parte sensual que a galera fala e não também só a parte de físico, né? Se você tem um bom direcionamento, assim, né, dentro das aulas, que é o que eu sempre gosto de trabalhar também para as minhas alunas elas se sentirem confortáveis para irem fazendo o que o corpo delas, né, consegue adaptar e consegue entender. Sempre que eu passo algum movimento, por exemplo, e elas entram de uma maneira que é diferente da que eu mostrei, ou elas saem de um outro jeito, falo, não tá errado, é variação. Eu sempre falo isso, não errou, você fez uma variação. Então, acho que tem isso também, ele é uma modalidade que ele vai se construindo de acordo com o que a pessoa quiser. Ele é fluido demais. Sim, sim. Olhando... Já tô aumentando até para um lugar aqui pessoal meu, hein, gente? Quando eu comecei, as minhas inseguranças era... Ixi, eu vou ter que ficar de short e de top. Porque mulher tem isso, né, lindas? Então, assim... A minha barriga de fora. A minha barriga de fora, né? Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa alta e também sou gordinha. Então, eu tinha essa questão. E daí eu ficava, gente, a minha barriga Sim. vai aparecer. Então, as meninas têm isso? As outras meninas têm isso? Muito. E como que você trabalha isso com elas? Eu procuro tentar deixar elas o mais à vontade possível. As pessoas, elas têm histórias, né, e tem relações com o próprio corpo que a gente não vai ser capaz de dar conta em uma aula, né, numa aula experimental de pole, por exemplo. Então, eu sempre tento deixar a pessoa o mais à vontade possível. É bom explicar que a gente precisa do top, né, curtinho, do short curtinho, por conta do atrito da pele com a barra, né? Então, se você vai fazer uma coisa que é mais transição, que você vai fazer alguma coisa no chão, você pode usar uma legging e tal. No exotic mesmo, que é com salto, muitas das vezes as meninas estão de legging, né, com a joelheira e tudo mais. Mas para você fazer determinadas travas, determinados movimentos, é o atrito da pele que vai segurar você ali na barra, né? Então, por isso que a gente precisa dessa roupa curta. Mas eu parto desse princípio de que eu não sei o que aquela mulher vivenciou com o corpo dela até ela chegar na minha aula. Eu não sei, né, as coisas pelas quais ela passou. Então, eu tento deixar o ambiente o mais confortável possível. Se ela for de shorts e ela tiver de camiseta e ela não quiser tirar a camiseta de jeito nenhum na primeira aula, ela vai fazer aula de camiseta até o momento que ela quiser, né? E aí, aos pouquinhos, eu vou tentando, talvez precise levantar um pouquinho aqui, vamos aqui, não sei o quê. Né, erguer, às vezes as mulheres não gostam de mostrar o braço, então elas vão com uma blusa que cobre o braço, não quer mostrar o gordinho que dá tchau, não sei o quê. E eu vou bem aos pouquinhos, né? Se a mulher não chega já tirando e tá tudo ok, eu vou respeitando o limite dela e vou modificando a aula quantas vezes forem necessárias também, obviamente que trabalhando toda a base, mas quantas vezes forem necessárias eu mudar algumas coisas na aula, fazer algumas adaptações para ela, que ela fique bem, eu vou fazer, assim. Mas também quando tira, é uma libertação. Aí já não tem problema. Aí é cropped na rua, entendeu? Aí tá tudo certo, não ligo mais, e é isso. É bom que vai ter mesmo essa evolução que você falou. A partir do momento que ela começa a aceitar ali na aula, ela vai aceitar daí em qualquer lugar, em qualquer ambiente, o corpo. Você teve esse processo também? Tive. Eu tive muitos problemas com transtornos alimentares desde criança. E o pole, ele foi uma coisa também que me fez sair, assim, desse buraco, sabe? Eu tinha muitas questões com a barriga, com o braço, com a coxa, com não sei o quê. Então, eu sempre tentava usar roupa larga, eu sempre estava desconfortável no meu corpo. Eu me sentia muito... Parecia que eu estava num negócio assim que não era meu. E o pole, aos poucos, ele foi me dando uma outra visão sobre mim. Onde o que começou a me importar mais era o que eu conseguia fazer com o meu corpo, o que ele me possibilita fazer, não a forma que ele tem atualmente, assim, sabe?
E para algumas pessoas deve ser estranho, né, me ouvir falar isso, porque meu braço é imenso, você olha, minha barriga é mais ou menos definida, assim. Mas foi um longo processo também. E acho que também por isso que eu tento respeitar o momento de cada aluna, porque também foi um processo para mim, né? Eu não cheguei logo e né? Tá tudo bem. Nossa, agora eu me amo na primeira aula. Nada é assim. Se fosse, ia ser muito bom. Então. Foi um caminho. É legal saber, porque a gente às vezes olha e fala de fora e fala assim, nossa, nasceu sabendo fazer pole dance, né? Saiu da barriga da mãe já girando no pau, já girando na coisa. Viu, Renata? De nada. Não, então, já saiu, né, girando ali na barra, fazendo tudo o que precisa, e não é, tudo realmente é um processo, né? Sim. E você até falou, né, que quando você começou, você estava procurando um exercício que você não gostava de academia e tal, e, gente, só quem viveu sabe, só quem já fez pole dance sabe. Eu, quando comecei, nas primeiras aulas eu saía assim, esbaforida, suada, até assim, o dedão do pé, começava a escorrer, você escorria na barra, porque daí começava a suar a mão, eu nem sabia que minha mão suava, né? Começa a escorrer. Então, é um negócio que você fala, não vai gastar energia. Você não gasta energia de ficar lá parada. Gente, trava o seu músculo por 30 segundos pra você ficar parada numa posição. É muito cansativo, né? Você sua horrores. Então, isso que você falou de você também ver o seu corpo mudando conforme você for praticando, é por conta realmente de estar ali fazendo o treino. Sim. Porque é um treino, tá, amiguinhos? Pesadíssimo. É pesadíssimo. Pesadíssimo. E logo no começo você falou, né, que a maior dificuldade das mulheres é a força. É a força de braço mesmo, que todas reclamam. Tem algumas, às vezes quando elas vêm de alguma, né, de treino, assim, de academia, ou vem de alguma luta, eu percebo que o corpo já tem uma certa facilidade, né? Digamos assim. Mas ninguém gosta de ficar treinando o braço, né, gente? Ninguém gosta. Então, a força do braço, a força abdominal, acho que tudo, assim, porque o pole, ele também, mesmo que você veja uma pessoa pendurada, né, segurando lá os dois braços, tá, o corpo inteiro tá contraído, tá tudo ativado ali, não é só o braço, né? Então, a maior, sempre que eu falo, vamos fazer uma aula de pole comigo, não tenho força no braço. Gente, vai construir, confia em mim. Ao longo do tempo, você vai. Eu não vou chegar na primeira aula e botar a aluna de ponta cabeça, né? Então, a maior dificuldade é essa. Mas a gente vai fazendo, né? Dia após dia vai vendo essa força. E aí é incrível também quando consegue uma coisa que não conseguia mês passado e tal. Mas é por conta disso, né? As aulas, elas seguem uma progressão e a gente vai trabalhando para que a força venha, né? E a consciência corporal e tudo mais. Com certeza. Eu lembro que eu tinha muitas aulas que eu saía com dor abdominal. Não era nem braço, era o abdômen. Porque, dependendo do movimento, até mesmo a escalada, é coxa que você tem que fazer uma forcinha, é braço, mas você tem que manter o corpo reto. Sim. Se você não mantém o corpo ali, você não consegue subir. Sim. Né? Então, eu lembro de sair muito com dores abdominais, além de muito suor. Gente, o que eu posso dizer é pratiquem uma vez a vida para vocês poderem conversar sobre isso, porque vai ser muito bom. Hoje você dá aula para a maioria mulher ou nunca teve um homem fazendo uma aula? Já tive homens fazendo aula, mas a maioria do público é feminina. E homem também tem as mesmas dificuldades? Olha, os homens para os quais eu dei aula, eles já chegaram com a vantagem de ter uma força a mais, assim. Mas, no geral, são as mesmas dificuldades. É porque tem uma questão também, né, como eu sempre digo, não é só a força, né, da mão, do se puxar e tal. Então, vai ter uma trava na axila, vai ter uma trava na coxa, que são coisas que a gente não trabalha. Então, também tem essa dificuldade. Os homens também suam muito, às vezes muito mais do que as mulheres. Então, também tinha essa questão, assim. Mas... Num geral, assim, é meio que um padrão, assim. Todo mundo tem suas dificuldades, eles ganham, por exemplo, num pouquinho de força a mais, mas às vezes a consciência corporal, né, direita, esquerda, não sei o que, não é tão boa. Mas atualmente a maioria para os quais eu dou aula são mulheres. Ari, vamos lá. Pra mim, o pole ele foi um desafio. E eu amei esse desafio, amo esse desafio.
Porque, na verdade, é uma luta, como você falou, você com você mesma. É você se desafiando todos os dias. E ele me deu de confronto aí com o autoconhecimento, de saber as minhas possibilidades. Para você, esse processo de autoconhecimento, eu vou dizer para todas as suas alunas, porque é um processo de autoconhecimento, ele é essencial para que você avance no esporte, na arte, esse processo de você acordar de manhã e falar, caraca, eu vou me desafiar mais hoje, amanhã é um compromisso, vamos falar, você com você mesma, ou tem mulheres que fazem simplesmente por, legal, tô aqui subindo e tal. Ou você enxerga mesmo que o autoconhecimento ele tá presente ali em todas as suas alunas, que ele faz parte do processo do polidense? Faz parte. Ele tem que estar o tempo todo. É muito louco isso. Eu não tinha parado para pensar nessa questão, mas sim, quem não tem essa coisa do autoconhecimento e de trabalhar com as limitações a cada aula, né, e essa vontade de se superar e de criar novos desafios, não continua. É muito louco, assim, porque obviamente que a pessoa, se ela só quiser, né, ir fazer a aula, tá tudo certo, mas assim, inconscientemente isso vai acontecer, né? Por mais que ela não fique pensando nisso o tempo todo, não fique trabalhando isso o tempo todo, essa questão do autoconhecimento, dos limites, de você se superar, de você criar novos desafios, de você aceitar novos desafios, de você confiar em outra pessoa para segurar, né, teu corpo pendurado e não sei o quê, isso vem, assim, por mais que não seja consciente, mas eu consigo enxergar em cada uma delas. É muito doido, porque eu até brinco que o pole, pra mim, ele... Porque tem muita gente que gosta de, pra ter aventura, ir na montanha-russa. E pra mim, o pole, ele é muito mais do que a montanha-russa, porque depende de mim. Sim. E não estar no controle do meu corpo me tira da minha área de conforto. Então, toda vez que eu subo na barra, porque eu vou subir novamente... Vamos falar no passado, Júlia. Eu subo na barra... eu tô provando pra mim que eu tenho controle do meu corpo, que eu posso mais do que aquilo. Até mesmo, vou lá ver fazer uma homenagem de novo, né? Porque quando eu vi aqui eu fiz uma homenagem. Não, ali, porque sinceramente, assim, é muito louco ver a paixão que você tem em ver outras mulheres conquistando novos patamares, de degrauzinho em degrauzinho. A nossa última aula foi muito louca, né? Porque você viu? Olha aqui, você consegue, vamos. Às vezes você tá no limite do seu cansaço, mas dane-se, tipo, eu quero sair dessa aula hoje conquistando mais um patamar no meu autoconhecimento, nas minhas possibilidades de corpo. Então, cara, é muito forte o que você traz para outras mulheres. Não é só tipo, eu vou olhar no espelho e tô me aceitando, não é só isso. Sim. É as possibilidades que a gente consegue fazer com o nosso corpo, que é a nossa ferramenta, é o nosso íntimo. Nosso corpo é o nosso íntimo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, de verdade. Ver você dançando é mágico. Olha lá, você emocionou. Obrigada. Todo mundo. Na aula, como diz ela, você faz com o útero. Porque você literalmente faz com o coração. Sim. E eu acho que é isso. Não tem outra melhor arte do que essa. A gente né? tem que dentro dela. Uma coisa que eu chego até a arrepiar. Olha lá, emocionada todo mundo. Eu acho que todas as mulheres poderiam passar, se não for no pole, de outra forma, Sim. de se desafiar e se buscar se conhecer com o físico, não só com a mente. Sim. Eu acho que é isso, deixei minha vontade. Não, eu acho que volta até porque você falou de você, né? Que não é a questão de você fazer um exercício pro teu corpo ficar bonito, mas é fazer um exercício para você saber que teu corpo é capaz. Sim, né? sim. E isso eu acho muito poderoso. Porque a partir do momento que a gente entende que o nosso corpo é capaz, a gente começa a mudar a mentalidade do onde a gente achava que não conseguiria fazer as coisas mesmo, né? Júlia, fica deixando nós emocionados. Eu tô assim, ó. Dá licença! Obrigada, Júlia. Júlia, então você comanda agora pra ir embora. Desculpa, deixou um clima estranho. Deixou. Uma piada agora. Não, pô, a gente tava mal falando, né, Renata, de segurar no pau, e daí a pessoa veio aqui deslizar no pau, e daí agora a gente tá emocionada. Como assim? Trabalho aqui. Bom, né, brincadeiras à parte,
o que a Ju falou é bem real e nem sei quanto tempo eu fiz de poli com você, mas foi um tempo assim que me desafiei, consegui fazer outras coisas. Parei porque não tem tempo, mas tudo bem, a gente volta um dia. E é aquela coisa assim, né, de a cada aula, quando você vê que você consegue fazer um exercício que você não fazia, você sente mesmo potente. Eu acho que parece que é uma potência que vai criando dentro da mulher. E eu vejo que, focando especificamente na mulher, eu vejo que isso é extremamente poderoso. Porque o homem, na sociedade que a gente vive, ele já tem isso natural. Tipo, dentro da casa dele, já vem falando. Já falam que ele pode o que ele quiser, como ele quiser. E as mulheres é sempre, tipo, não senta assim. Não faz isso, mulher não faz assim, mulher não fala desse jeito, mulher não fala palavrão, mulher não se mostra, né? Então, a partir do momento que a gente chega lá e a gente muda um pequeno negócio, a gente começa a questionar tudo à nossa volta e a gente faz completamente esse processo de autoconhecimento junto com o esporte, né? Sim. É muito poderoso. Sim. Eu acho que o poli ele é uma ferramenta assim, de transformação gigantesca. A dança, né, em si. Eu acho que qualquer coisa onde você tenha esse contato, né, com o seu corpo, porque às vezes a gente tá tão desligado também, a gente não tá prestando atenção, né, na gente, no que a gente tá fazendo, né, no que a gente é capaz de fazer. E a dança, eu trabalho como professora de dança há muitos anos, mas eu enxergo essa potência muito maior assim no poli. E é isso que a gente estava falando, assim, é você e seu corpo ali. Se você estiver pensando em qualquer outra coisa, não vai rolar. Então, você já sabe que você tem que trazer, sabe, tua mente para aquele momento. Você está totalmente presente ali. E isso vai gerando vai criando essa força, assim. E é de degrau em degrau, né? Aos pouquinhos, e essa sensação de conseguir fazer as coisas e de romper também com esse pensamento do mas dançando no pau, que coisa estranha, né? Isso vai fazendo um movimento de transformação assim nas pessoas que é maravilhoso, assim. Eu lembrei agora que eu vi, é que agora ele tá famosinho, né? O Paulo Musi, né? Ele não é crossfiteiro, mas ele é um cara que faz muita musculação, ele é médico, e ele fala muito sobre a importância de educação física não. Ele fala muito a importância de fazer exercícios físicos. E daí ele falou que há muitos estudos mostrando que fazer exercício diminui a ansiedade, principalmente porque a pessoa é obrigada a estar ali. Sim. Né? Então é aquela coisa, ele falou, pode ser uma dança, pode ser puxando peso, mas você tem que estar ali contando, você tem que estar ali prestando atenção onde você está colocando o teu pé. Então eu acho que a hora que a gente consegue mesmo, no mundo louco, na rotina louca que a gente vive, tirar um momento para olhar pra gente, onde que a gente tá, eu acho que já é um pequeno passinho para melhorar qualquer outra situação da nossa vida. Sim. Bonito, eu acho bonito. A gente tá filosófica nesse... Muito poético. Quem imaginou, né, gente? Quem todo imaginou? Mundo que gruda polidense só na sensualidade, já caiu no pé. Já morreu. Furiosa, ela tá brava. Vou contar uma passagem, por que às vezes eu fico furiosa. É porque no começo, quando eu fazia polidense, eu postava muito as fotos, e uma vez eu fui questionada se o meu namorado não sentia vergonha dele ver as minhas fotos na internet. E aí, eu falei, olha, se ele se incomoda, ele já tá com a pessoa errada, primeiro ponto. E o segundo é que, a partir do momento que eu tô expondo uma coisa para as pessoas que estão na minha rede, é porque eu tenho conforto e segurança de saber as que estão ali. Então, a partir daquele momento, a pessoa que me questionou já não fazia parte daquela comunidade. Sim. Porque elas não me aceitavam como eu me aceitava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É sobre isso. Sim. É só isso. Sim. Não é totalmente isso. Então, postar a foto, se o cara vai lá olhar sua foto e fazer um negócio com a foto, é um problema dele, é a consciência dele. Sim. Agora, o que você tá mostrando é a sua arte. Sim. Acabou. Eu acho que tem relação com o que a gente falou no começo também, né? Do que faz, né? Se tem esse assédio, se o cara vem e manda alguma mensagem e tal. É isso. Tá fazendo É botar seu limite. Você tá fazendo o que você quer e... É muito engraçado ouvir a Ju falar, né, sobre essa questão do namorado e tal, porque também já me questionaram a respeito disso. Tipo, e seu marido? Eu falo, gente, meu marido colocou a barra no meio de casa pra mim. Ele que
caixa. É ele que vai todo dia montar barra, desmontar barra, e é justamente isso. Se fosse uma pessoa que não entendesse ou qualquer coisa assim, não serviria para estar do meu lado. E eu acho que o Poli também faz isso com várias mulheres, que às vezes estão num relacionamento meio bosta. A gente não queria falar nada. Joguei. Mas se você tá do lado de uma pessoa que não permite que você seja você e que você não faça, né, que você não possa fazer coisas que você ame, Tchauzinho. talvez essa pessoa, né, o tchauzinho da Ju, talvez essa pessoa não seja mais indicada pra estar do seu lado. Sim. Então, Fica a dica. Gente, tá vendo? Vários insights nesse episódio. Não é só sobre o esporte, não é só. Nesse episódio não pega mais. Não pega. Ari, quer deixar alguma mensagem final? Quer convidar as pessoas a fazer uma aula? façam uma aula, gente. É o que eu vou... É engraçado, porque eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito tímida. As pessoas às vezes não acreditam. Mas eu sou muito tímida, eu não puxo assunto com as pessoas, eu não falo nada. Mas se alguém fala, com o que você trabalha? Eu falo, eu dou aula de poli. Por que você não vai lá fazer uma aula comigo? Já muda assim, ó. Vai lá fazer uma aula comigo? Experimentem. Não tenham medo de sentir dor ou qualquer coisa assim, porque isso, se você for fazer qualquer atividade, você vai ficar com dor no outro dia, entendeu? Então, vamos fazer uma atividade que é legal, que vai transformar teu corpo, vai fazer você criar conexões de verdade com outras mulheres, né? Com você, com outras pessoas. E é um esporte incrível. Tem pessoas incríveis no nosso país, assim, que vão para mundial, sabe? Fazem campeonatos internacionais. É uma arte, é um esporte que é maravilhoso, assim. Então, sempre que eu tenho oportunidade, mesmo tímida, eu vou lá. Faz uma aula comigo, vamos lá fazer uma aula experimental. Aqui mesmo, você sentou aqui e você falou, gente, é muita câmera. Quanta coisa. Meu Deus. Não. Mas já tô assim, ó, vamos lá fazer uma aula comigo, pessoal. Pra todas as câmeras. É isso, gente. Bom, Ari, muito, muito obrigada de vir, de contar. Você que tá ouvindo vai fazer uma aula assim, pode ir. Todo mundo aqui tá numa garante pra você que tá certo, vai ser bom. E obrigada pra você que escutou, né, ou assistiu até aqui. Não esquece de seguir o Podinista nas redes sociais e também seguir a Spot, que é a produtora que realiza esse podcast. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.